A mega operação que deixou mais de 60 mortos e transformou o Rio em zona de guerra virou palco de disputa entre governo, STF e ONU. No centro da tragédia, Alexandre de Moraes assume o caso e mostra que o Estado não quer resolver o caos que ele próprio criou. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Vote Sempre pela Liberdade de Expressão, escrito por Charlie Dalton, revisado e narrado por Gordinho Caipira. O dia 28 de outubro de 2025 ficará marcado como um dos episódios mais dramáticos e contraditórios da segurança pública carioca. Uma mega operação conjunta, apontada pelo próprio governo do estado como a maior da história do Rio, mobilizou milhares de agentes, blindados e helicópteros nos complexos do Alemão e da Penha, e terminou o dia em dezenas de mortos, prisões em massa, rotas bloqueadas e uma cidade praticamente transformada em zona de guerra. As consequências, entretanto, não foram apenas locais. Em poucas horas, o caso virou palco de conflitos entre executivo estadual, federal, procuradoria, STF e até organismos internacionais. Segundo os relatos oficiais e as coberturas jornalísticas, a ação chamada nas reportagens de Operação Contenção foi deflagrada com o objetivo de conter o avanço territorial do Comando Vermelho e prender lideranças que, conforme apurou a inteligência, vinham comandando crimes mesmo estando custodiadas em unidades prisionais. Foram mobilizados cerca de 2.500 policiais civis e militares, com apoio de unidades especiais e aeronaves. As forças do Estado afirmam ter cumprido mandados de prisão estratégicos, citando também a apreensão de grande quantidade de armamento e drogas. Os números são chocantes. Até o momento da redação desse artigo, foram contabilizadas 64 pessoas mortas durante a operação, 4 delas policiais, e cerca de 81 presos. Além disso, as autoridades informaram apreensões em larga escala. Mais de 90 fuzis e mais de meia tonelada de entorpecentes foram citados em relatórios iniciais. Houve também registros de uso de bloqueios viários, ônibus queimados e impacto no transporte público, o que isolou bairros e prejudicou trabalhadores e serviços essenciais. A Secretaria de Administração Penitenciária, SEAP, e outros órgãos que atuam no sistema prisional também participaram ou intensificaram operações paralelas. Apreensões de celulares, vistorias de celas e transferências de presos foram imediatamente comunicadas, na tentativa óbvia de conter o fluxo de comunicação e comando que as facções mantêm entre unidades prisionais e o território. Ao mesmo tempo, o governo estadual confirmou o pedido de vagas em presídios federais para isolar lideranças, sinalizando que a crise tem dimensão interestadual e sistêmica. As consequências práticas da operação foram sentidas em toda a cidade. Dezenas de linhas de ônibus foram impactadas, veículos foram usados como barricadas, corredores do sistema de transporte BRT sofreram atrito e algumas escolas foram fechadas ou tiveram atividades suspensas por questões de segurança. Hospitais, segundo comunicados oficiais, mantiveram atendimento, mas a rotina foi perturbada por superlotação e pela chegada de vítimas. O Centro de Operações Rio e outras instâncias da Prefeitura passaram o dia correndo atrás de medidas emergenciais para proteger deslocamentos e serviços. Esse impacto logístico e humano, repetido a cada grande intervenção, mostra que operações de alto risco não são ocorrências triviais, mas que inevitavelmente se revertem em crise social imediata para a população, que acaba ficando sem alternativas. Esses números são os apontados nas primeiras horas. Em crises como essa, há sempre revisões, levantamentos e por vezes divergência entre as versões oficiais, órgãos de imprensa e relatórios de direitos humanos. Nesse caso específico, a operação é de uma escala sem precedentes. Mesmo assim, a dimensão do episódio já coloca o evento entre os mais significativos e traumáticos da história recente do Estado. Já nos desdobramentos da noite, surgiram relatos de que o governo estadual teria pedido auxílio das Forças Armadas em diferentes frentes, desde apoio logístico, guerra eletrônica para neutralizar drones e comunicações, até vagas em unidades federais, e que o Executivo Federal teria restringido ou negado alguns tipos de auxílio às fases iniciais da operação. Houve divergências sobre quem pediu o quê, elevando a crise à esfera política. O Palácio do Planalto precisou convocar reunião de emergência e dar explicações oficiais sobre a coordenação com os estados. A versão de que o governo federal negou auxílio em determinadas solicitações foi publicada em veículos que cobriram a crise. Esse desencontro institucional reforça a constatação, recorrente no Rio, de que as respostas do Estado são fragmentadas e politizadas. Em meio aos relatos e às cenas das operações, o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos declarou estar horrorizado com os números e pediu investigações independentes sobre as mortes. A manifestação internacional acendeu ainda mais o debate. Defensores de direitos humanos enfatizam a necessidade da apuração rigorosa sobre eventual excesso. Autoridades de segurança aplaudem o desmantelamento de estruturas do crime. O contraste entre a reação internacional e a percepção popular dentro do Rio revela o nó. O debate entre eficiência policial e garantias humanitárias é muito mais do que técnico, é político e moral.
Poucas horas depois do início da operação, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, CNDH, enviou uma petição ao Supremo Tribunal Federal alegando que a ação violou os preceitos da chamada ADPF das favelas. Esse processo, movido em 2020, é uma das marcas do ativismo judicial do STF, um caso em que a corte assumiu o papel de tutelar como a polícia pode agir nas comunidades. E adivinha quem apareceu para resolver o problema? Ele mesmo, Alexandre de Moraes, o ministro que atualmente concentra poder sobre quase todos os temas do país, de fake news a prisões políticas, agora também resolveu assumir o controle da segurança pública do Rio de Janeiro. Assim que o caso chegou à sua mesa, Moraes deu 24 horas para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre os eventuais abusos da operação. Em bom português, mandou parar tudo e prestar contas. Moraes ocupa posição central numa corte que, ao longo dos últimos anos, expandiu seu poder decisório sobre temas estruturais do país. A intervenção no caso do Rio é mais um capítulo dessa trajetória. Um ministro que, com um despacho, marca o ritmo institucional do caso, exige respostas rápidas e molda a narrativa pública. O recado é claro e o problema é grave. Moraes, que já se vê como tutor da democracia, agora também quer ser o tutor da polícia. Ele não participou da operação, não vive no Rio, não conhece as comunidades, mas se sente no direito de ditar como, quando e se a polícia pode agir. Enquanto o Supremo discute proporcionalidade e preceitos fundamentais, os cariocas convivem com a barbárie. Em apenas um dia, 71 ônibus foram queimados, 204 linhas de transporte foram impactadas, dezenas de escolas e unidades de saúde fecharam as portas e a cidade ficou paralisada. Os trabalhadores ficaram presos em casa, sem transporte, com medo de sair. E é exatamente essa população, a que não tem segurança particular e nem apartamento em Brasília, que sofre com a paralisia do Estado e com a interferência de quem vive longe do problema. A reação é previsível. De um lado, juristas e ativistas aplaudem o zelo pelo respeito aos direitos. Do outro, policiais e setores conservadores veem no gesto uma penalização antecipada da ação operativa. Para a população do Rio, entretanto, a disputa entre toga e farda pouco importa quando a vida está em risco. A verdade é que o STF criou um monstro quando transformou a ADPF das favelas em instrumento político. A decisão original, ainda em 2020, proibiu operações policiais nas comunidades durante a pandemia, com exceção de casos, entre aspas, absolutamente excepcionais. Na prática, deu um salvo-conduto para o crime organizado se expandir. Facções ocuparam territórios abandonados pela polícia, consolidaram rotas de tráfico, reforçaram arsenais e voltaram mais fortes. Mas a pergunta libertária que fica é: desde quando o Estado tem capacidade real de resolver a violência? E mais importante ainda, será que ele quer resolver? A realidade nua e crua é que o Estado, em seus vários níveis, não tem histórico de resolver problemas complexos de segurança, sempre agindo com demora, sem eficiência e levando a consequências perversas de curto e longo prazo. O monopólio da violência estatal, sustentado por burocracia e política, frequentemente produz resultados nefastos e contraditórios. O governo cria o problema, abandono institucional, corrupção, presídios permissivos, depois intervém de maneira ineficiente, é cobrado por seus abusos e por isso passa a sufocar suas próprias ferramentas de solução. Isso gera o ciclo que vemos no Rio: operações massivas, repercussão internacional, interferência judicial e depois o retorno da criminalidade, porque a ação não atacou as raízes. O Rio de Janeiro é o retrato perfeito do fracasso estatal. Décadas de políticas públicas ineficazes, polícia sucateada, corrupção institucionalizada e uma elite política que vive de administrar o caos. Os mesmos governantes que hoje posam de duros contra o crime são os que há anos negociam com milícias, trocam favores com traficantes e loteiam cargos para sustentar seus feudos eleitorais. O crime é parte do sistema. O morro e o palácio são dois lados da mesma moeda. Enquanto isso, o cidadão comum, o motorista de aplicativo, o comerciante, o trabalhador que pega ônibus às 6 da manhã é quem paga a conta. Ele paga impostos extorsivos para sustentar uma estrutura que não o protege e ainda é tratado como suspeito se ousar se defender. No Brasil, o monopólio da violência está nas mãos do Estado, mas quem morre na guerra entre criminosos e agentes públicos é o povo. Não são os magistrados de toga que tomam ônibus queimados. Não são os ministros que escolhem entre arriscar operações e esperar ações lentas. Não são os articuladores que negociam vagas em presídios. É o trabalhador que depende do transporte público, a dona de casa que não consegue levar o filho para a escola, o comerciante que vê a clientela sumir e o morador da favela que vive sob dois medos, o do traficante e o do erro policial. O que o episódio mostra é que, longe de ser o provedor imparcial de segurança que promete ser, o Estado frequentemente falha em regular o caos. Pretendendo contê-lo, acaba o alimentando. Essa é a essência do modelo estatal. Ele cria o problema, impede as soluções e depois posa de mediador. Para um libertário, esse é o ponto central. O Estado não apenas falha em garantir a segurança, ele não tem nenhum incentivo para fazer isso. A insegurança, afinal, é o combustível do poder político e uma importante fonte de justificativa do Estado. Afinal, se não fosse o governo, quem iria combater o crime organizado?
O que a população geral não percebe é que o Estado é o próprio crime organizado, a facção mais perigosa, em constante negociação com as demais, que são toleradas na medida que são úteis, mas de vez em quando entram em desacordo sobre o controle de territórios e outras questões. Quanto mais medo as pessoas têm, mais dependem de autoridades, mais aceitam vigilância, censura e controle. O caos do Rio de Janeiro é funcional para o sistema, ele justifica verbas, cargos, discursos e manchetes. A solução, portanto, não está em mais leis, tribunais ou operações, está na liberdade das pessoas se defenderem, se organizarem e escolherem quem protege suas vidas e propriedades. O monopólio estatal da força e da violência é o que nos trouxe até aqui, um país onde o cidadão honesto é impotente e o criminoso é protegido. A operação de 28 de outubro expôs um cenário que já se desenhava há anos: instituições fragmentadas, sistema prisional ineficaz, judicialização da política e politização das respostas. Alexandre de Moraes, ao assumir o caso com despacho e prazo de 24 horas, apenas encenou um capítulo sintomático dessa crise. Juízes em Brasília regulando operações em favelas, governadores pedindo apoio e reclamando negativas, organismos internacionais pedindo investigação, e o povo, no meio, sofrendo as consequências. A pergunta que fica, sombria e insistente, é: até quando aceitaremos que decisões sobre a vida nas ruas sejam tomadas por 11 ministros, gabinetes distantes e trocas políticas, em vez de serem fruto de mecanismos que aliem proteção, liberdade, responsabilidade e, acima de tudo, a escolha daqueles que vivem no meio dessa guerra? Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!